Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudos de casos clínicos. Hoje iremos estudar o caso de número 2.5, que traz como tema triste e psicótico. John Evans era um homem de 25 anos, branco, desempregado e solteiro que há anos consultava um psiquiatra para o manejo de psicose, depressão, ansiedade e abuso de maconha e álcool. Depois de uma infância aparentemente normal, aos 15 anos, o Sr. Evans começou a apresentar humor disfórico, anedonia, baixa energia e isolamento social. Mais ou menos na mesma época, ele começou a consumir álcool e fumar maconha todos os dias. Além disso, desenvolveu ataques de pânicos recorrentes, marcados por um início repentino de palpitações, diáfones e pensamentos que iria morrer. No auge da depressão e do pânico, ele recebeu 2 vezes uma combinação de sertralina 100 mg ao dia e psicoterapia. Nos 2 casos, seus sintomas depressivos mais intensos desapareceram de algumas semanas e ele descontinuou o uso da sertralina após alguns meses. Entre os episódios de depressão grave, geralmente era visto triste, irritável e sem motivação. Seu desempenho escolar piorou por volta da 2ª série do ensino médio e permaneceu mínimo até a formatura. Ele não cursou faculdade como seus pais esperavam. Continuou a morar em casa e fazia bicos no bairro. Por volta dos 20 anos, o Sr. Evans desenvolveu um episódio psicótico no qual ele estava convicto de que havia assassinado pessoas quando tinha 6 anos de idade. Embora não conseguisse se lembrar quem eram essas pessoas ou as circunstâncias dos assassinatos, estava absolutamente convencido de que isso havia ocorrido, algo que era confirmado pelas vozes que continuamente o acusavam de ser um assassino. Ele também se convenceu de que outras pessoas iriam puni-lo pelo ocorrido e, portanto, temia por sua vida. Nas semanas que se seguiram, ficou tomado por culpa e obcecado com a ideia de que deveria se matar cortando os pulsos, o que culminou em sua internação psiquiátrica. Embora seu afeto no momento da admissão fosse ansioso, em alguns dias ele ficou muito deprimido, com anedonia proeminente, baixa qualidade de sono e apetite e concentração reduzidos. Com o uso combinado de medicamentos antipsicóticos e antidepressivos, os sintomas depressivos e psicóticos entraram em remissão após 4 semanas. Assim, a duração total do episódio psicótico foi de aproximadamente 7 semanas, 4 das quais também foram caracterizadas por depressão maior. Ele foi hospitalizado com o mesmo padrão de sintomas outras 2 vezes antes dos 22 anos. Cada uma das quais começaram com várias semanas de delírios e alucinações relacionadas à convicção de que havia assassinado alguém quando era criança, seguidas por depressão grave, que durou mais de 1 mês. Ambas as recaídas ocorreram quando ele aparentemente seguia as dosagens adequadas de antipsicóticos e antidepressivos. Durante os 3 anos anteriores a essa avaliação, o Sr. Evans havia aderido ao tratamento com clozapina e não apresentara alucinações nem delírios. Ele também havia aderido à medicação antidepressiva e à psicoterapia de apoio, embora sua disforia, sua irritabilidade e sua falha de motivação nunca tivessem se resolvido por completo. Sua história era significativa para abuso de maconha e de álcool, com início aos 15 anos. Antes do início da psicose, aos 20 anos, ele fumava vários cigarros de maconha quase diariamente e bebia em demasia nos finais de semana, com apagões eventuais. Depois do início da psicose, ele reduziu significativamente seu uso de maconha e álcool, passando por 2 períodos de abstinência que duraram vários meses, mas ainda continuou a ter episódios psicóticos até 22 anos. Ele começou a frequentar grupos de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, alcançando sobriedade de maconha e álcool aos 23 anos, permanecendo sóbrio por 2 anos. Diagnóstico.
transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo, transtorno por uso de álcool em remissão e transtorno por uso de cannabis em remissão. Discussão acerca do caso. O Sr. Evans lutava contra a depressão e ansiedade desde a adolescência, situação agravada pelo uso frequente de maconha e de álcool. Primeiramente, foi diagnosticado com depressão e transtorno de pânico e recebeu tratamento condizente. Ele não ingressou na faculdade como sua família esperava e não obteve emprego desde a formatura no ensino médio. Aos 20 anos surgiu a psicose e ele precisou ser internado. Seu principal sintoma psicótico é a paranoia, com delírios de perseguição e paramnésia de homicídio. Os delírios são agravados por alucinações auditivas, as quais ele percebe como confirmação de seus delírios. Os delírios e as alucinações ocorreram quase diariamente dos 20 aos 22 anos, até que foram resolvidos com o uso de clozapina. Embora relate dificuldades relativas à memória, não exibiu comprometimento cognitivo acentuado nem desorganização do pensamento. Ele se encontra socialmente isolado e minimamente capaz de interagir com os outros. A extensão, a gravidade e a duração de seus sintomas psicóticos são condizentes com o diagnóstico de um transtorno do espectro da esquizofrenia. A psicose do Sr. Evans surgiu após vários anos de depressão, ansiedade e ataques de pânico. Desde o início de sua doença psicótica, ele passou por múltiplos episódios de depressão, os quais surgem após períodos de delírio e alucinações e exibem culpa avassaladora, anedonia proeminente, baixa qualidade de sono e surtos ocasionais de irritabilidade. Ele pode se tornar suicida quando a intensidade da psicose e da depressão atingem o seu auge. O Sr. Evans, portanto, satisfaz os critérios do DSM-5 para transtorno esquizoafetivo. Ele passou por um período ininterrupto em que os sintomas depressivos maiores eram concomitantes com os sintomas de esquizofrenia. Também apresentou períodos com duração de várias semanas de alucinações e delírios sem sintomas proeminentes de humor. Desde o início das fases ativas e residual de sua esquizofrenia, os sintomas depressivos maiores estiveram presentes durante a maior parte do tempo. O Sr. Evans também usou maconha e álcool durante 8 anos. Embora esse uso possa ter contribuído para o surgimento de seus sintomas psicóticos e de humor, ele continuou a vivenciar delírios e alucinações e depressão significativos dos 20 aos 22 anos, quando interrompeu o uso de maconha e álcool durante vários meses. Um transtorno depressivo, de ansiedade ou psicótico induzido por álcool ou cannabis poderia ter sido levado em consideração em diversos momentos na vida do Sr. Evans, mas a persistência de seus sintomas psicóticos e de humor durante meses após a descontinuação do uso de maconha e álcool indica que ele não apresenta um transtorno psiquiátrico induzido por substância. Sua resposta ao tratamento com medicamentos antipsicóticos, antidepressivos e estabilizadores do humor é típica. Várias tentativas mal sucedidas com medicamentos antipsicóticos, a necessidade de tratamento combinado durante períodos de exacerbação e tentativas mal sucedidas de redução gradual da dose dos medicamentos antidepressivos ou antipsicóticos. Um fator complicador com relação ao diagnóstico de transtorno esquizoafetivo do DSM-5 é a realidade de que, ao passo que o DSM-5 exige que o transtorno do humor esteja presente durante a maior parte das fases ativas e residual da esquizofrenia, transtornos do humor e psicóticos têm a propensão de variar significativamente com relação à resposta ao tratamento e ao curso clínico. Por exemplo, enquanto os transtornos depressivos e bipolar tendem à ciclicidade, a esquizofrenia, uma vez que se desenvolve, tende a persistir. Além disso, transtornos depressivos e bipolares geralmente são mais responsivos ao tratamento do que a esquizofrenia, especialmente porque a janela de tempo diagnóstica
diagnóstica para esta última inclui a fase residual de esquizofrenia, a qual pode ser fortemente resistente a intervenções psiquiátricas. Ainda deve-se esperar para ver como essa restrição dos critérios para o transtorno esquizoafetivo irá afetar a identificação e o tratamento desse grupo de pacientes. Então, pessoal, esse foi mais um estudo de casos. Até o próximo vídeo.